tornar expert em assuntos de membrana plasmática e detonar com todos os exercícios relacionados a transportes pela membrana, está no lugar certo, pois esse é exatamente o objetivo dessa aula. Membrana plasmática, depois da vinheta. Saudações a todos, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. A aula de hoje é dedicada à membrana plasmática e o objetivo dessa aula é ajudar-te a derrotar qualquer exercício relacionado à membrana plasmática, transporte passivo ou transporte ativo. Para começar, é importante dizer que essa membrana plasmática será uma fina película que vai revestir a célula. Nesse caso, a membrana plasmática seria essa camada que nós vemos aqui, fina, a revestir a célula. E essa camada fina, ampliando, podemos ver que é constituída aqui por algumas moléculas. Temos essas bolinhas que seriam as moléculas de fósforo, temos aqui os pezinhos das bolinhas que seriam as moléculas de lipídios e temos aqui essas moléculas maiores que seriam as proteínas. E se prestarmos atenção, vamos ver que essas moléculas de fósforo e de lipídios estão uma parte virada para cima e outra virada para baixo. Portanto, temos aqui duas camadas. Assim sendo, podemos dizer que essa membrana plasmática é uma fina película constituída por uma bicamada, por serem duas camadas de fósforo e lipídios. E entre essas camadas de fósforo e lipídios, encontramos aqui moléculas de proteínas. Portanto, é uma bicamada fosfolipídica proteica. Fosfolipídica e proteica. Até aqui não há nenhum segredo. É importante dizer que essa membrana plasmática é uma membrana fluida e dinâmica. Isso porque é constituída por fluidos de lipídios e é dinâmica, capaz de realizar movimentos. Essas moléculas de fósforo e de lipídios podem sair de cima para baixo, baixo, cima, ou da direita para a esquerda, esquerda e direita. Essa é a nossa membrana plasmática. Portanto, tal como nós dizíamos, temos aqui a nossa membrana plasmática e essa membrana plasmática é constituída por uma fina película. E essa fina película reveste a célula, separando o seu meio interno do meio externo da célula. Essa fina película é constituída por duas camadas, daí que dizemos que apresenta uma bicamada, e essa bicamada é semipermeável ou apresenta uma permeabilidade seletiva. Isso significa que é responsável por selecionar as substâncias que vão entrar ou sair da célula e ainda determinar em que momento essas substâncias podem entrar ou sair da mesma célula. Essa bicamada da membrana plasmática é constituída por moléculas de fósforo, lipídios e de proteínas. Daí que, por apresentar moléculas de fósforo e lipídios, podemos dizer que é uma bicamada fosfolipídica e também apresenta moléculas de proteína, por isso que também é proteica. Portanto, a membrana plasmática é uma bicamada semipermeável, fosfolipídica e proteica. Do lado direito conseguimos ver a imagem da membrana plasmática num modelo que ficou conhecido como modelo do mosaico fluido. Ganhou esse nome porque nesse modelo apresenta-se a membrana plasmática como um mosaico, e esse mosaico é constituído por fluidos de lipídios que são dinâmicos, ou seja, realizam alguns movimentos, podendo sair de cima para baixo, baixo, cima, direita para esquerda ou esquerda para direita. E esse fluido é o tal lipídio que nós citamos lá nas moléculas. Conseguimos ver que por cima dessas moléculas de lipídios e por baixo encontramos as moléculas de fósforo. E aqui no meio é que encontramos os lipídios. Portanto, aqui nessa região encontramos as moléculas fosfolipídicas. E entre essas moléculas de fosfolipídios encontramos as proteínas. Algumas mais na parte periférica e outras mais imersas na membrana plasmática. Portanto, é por isso que nós dissemos que a membrana plasmática é constituída por moléculas fosfolipídicas e também proteicas.
Podemos observar aqui nessa imagem e perceber que encontramos diversos tipos de proteínas. Existem algumas proteínas que são responsáveis por abrir um canal para que as substâncias possam atravessar a membrana plasmática. Essas proteínas são chamadas de proteínas de canais. Outras proteínas são chamadas de proteínas carreadoras. São responsáveis por capturar essas substâncias e transportar para o lado oposto da membrana plasmática. Existem outras proteínas que são responsáveis por criar ligações com algumas substâncias. Essas proteínas são chamadas de proteínas receptoras. E também existem algumas proteínas que são responsáveis por fazer a ligação de uma membrana plasmática de uma célula com outra membrana plasmática de outra célula. E essas são chamadas de proteínas de reconhecimento. Conseguimos ver que aqui as proteínas de reconhecimento apresentam algumas substâncias glicídicas, ou seja, carboidratos, que são açúcares. É também importante deixar como nota que na membrana plasmática das células animais podemos encontrar aqui algumas moléculas de colesterol. Isso nas membranas plasmáticas das células animais. Depois de termos visto o modelo do mosaico fluido, deu para perceber que essa membrana é responsável por permitir a passagem de algumas substâncias. Portanto, torna-se importante entender como é que essas substâncias vão atravessar a membrana plasmática. Aí entramos num tópico que nós chamamos de transportes pela membrana plasmática. Dentro dos transportes pela membrana plasmática, nós vamos entender que esses transportes ocorrem de duas formas. Podemos ter transportes passivos, o que chamamos de transporte passivo, e também podemos ter o transporte ativo. A diferença entre esses dois tipos de transporte é que no transporte passivo vamos perceber que esse transporte ocorre sem gasto de energia, primeiro sem gasto de energia e depois a favor do gradiente de concentração. É importante registrar isso, meu amigo. Transporte passivo vai ocorrer sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração, ao passo que o transporte ativo vai ocorrer com gasto de energia e contra o gradiente de concentração. Então, enquanto que o passivo ocorre sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração, o transporte ativo ocorre com gasto de energia e contra o gradiente de concentração. Não precisa se preocupar. Nós vamos explicar melhor o que é isso de ocorrer contra ou a favor do gradiente de concentração. Portanto, quando falamos de estar a favor do gradiente de concentração ou de estar contra o gradiente de concentração, estamos a falar do movimento das substâncias em função de uma dada concentração da mesma num determinado ambiente. Então, uma substância que está a favor do gradiente de concentração é aquela que desloca-se do lugar de maior concentração da mesma para o lugar de menor concentração. Enquanto que quando dizemos que está contra o gradiente de concentração, estamos a dizer que essa substância vai sair do lugar de menor concentração da mesma para o lugar de maior concentração. Vamos observar aqui essa imagem que nós temos, este pequeno esquema que nós temos aqui no quadro. Então, nesta figura, nós conseguimos ver que tem uma certa substância aqui que eu representei a pontos vermelhos. Nesta situação aqui embaixo, conseguimos perceber que esta substância está em maior concentração na parte interna da célula e em menor concentração na parte externa da célula. Então, conseguimos ver que o movimento aqui desta substância é de dentro para fora. Ou seja, esta substância está saindo do local de maior concentração para o local de menor concentração. Quando acontece assim, dizemos que aqui o movimento é a favor do gradiente de concentração. E aqui em cima conseguimos perceber que a situação é inversa, porque temos uma substância em menor concentração na parte interna da célula e em maior concentração na parte externa da célula. Mas mesmo assim, o movimento da substância é de dentro para fora. Está saindo do local de menor concentração para o local de maior concentração. Quando é assim, dizemos que o movimento desta substância está contra o gradiente de concentração. Portanto, podemos ter aqui um exemplo de um movimento a favor
gradiente de concentração, que é quando esta substância sai do local de maior concentração para o local de menor concentração, ou contra o gradiente de concentração, que é quando sai daqui de menor concentração para a maior concentração dessa substância. Outra diferença que nós notamos aqui é que quando sai do local de menor concentração para o local de maior concentração, ele gasta energia, ou seja, ATP. Portanto, aqui tínhamos uma molécula de ATP, que é mais ou menos assim, nesse esquema, que quebrou uma ligação de fósforo, esta última aqui, a mais energética, ficando assim uma molécula de ADP, quer dizer que teria apenas 2 fósforos e um fósforo inorgânico livre. Essa quebra é que libera a energia necessária para transportar estas substâncias que estão em menor concentração na parte interna da célula para o local de maior concentração, que será na parte externa da célula. Portanto, esse transporte aqui que ocorre do lugar de maior concentração para o lugar de menor concentração é o que nós chamamos de transporte passivo, porque ocorre naturalmente sem gasto de energia. Enquanto que esse que tem que sair do local de menor concentração para o local de maior concentração e com gasto de energia é o que nós chamamos de transporte ativo. Então, esse transporte passivo, o transporte passivo pode ocorrer de duas formas. Pode ocorrer por difusão ou por osmose. A difusão é quando temos substâncias que vão sair do local de maior concentração para o local de menor concentração. Praticamente é o que nós dissemos aqui sobre estar a favor do gradiente de concentração. O que é importante entender na difusão é que ela pode ocorrer de duas formas. Podemos ter um tipo de difusão que chamamos de difusão simples, que é quando as substâncias vão sair do local de maior concentração para o local de menor concentração, mas sem ajuda de nenhuma proteína. Ao passo que podemos encontrar um outro tipo de difusão que nós chamamos de difusão facilitada. E essa difusão facilitada será a difusão onde as substâncias vão sair do lugar de maior concentração para o local de menor concentração, porém com a ajuda de proteínas. Ou seja, aqui as proteínas é que vão facilitar o transporte dessas substâncias, enquanto que aqui na difusão simples as proteínas vão mover-se sem a ajuda de nenhuma proteína. O que vamos entender também no transporte passivo é que temos um tipo de transporte especial, que é a osmose, que nós já tínhamos referido. Na osmose é sempre importante gravar, repito, na osmose é importante gravar que quem vai se mover é sempre o solvente. Esqueceu o que é solvente? Não há problema, vamos recordar esse termo. Por enquanto é importante gravar que quem vai se mover é o solvente. E esse solvente vai sair sempre do local com menor concentração de solutos para a região de maior concentração de solutos. Então, difusão, as substâncias saem do local de maior concentração para o lugar de menor concentração. Essas substâncias saem de um sítio onde elas estão muito concentradas para um sítio onde estão pouco concentradas. Já na osmose é um pouco diferente. O solvente é que vai se movimentar e esse solvente vai sair do lugar onde há baixa concentração de solutos para um lugar onde há alta concentração ou elevada concentração de solutos. Então, a osmose ou na osmose, os solventes sempre vão fugir da pobreza de solutos. Onde há pouco soluto, o solvente vai fugir para seguir a região onde tem muito ou muita concentração de solutos. Agora, o transporte ativo é o que nós já tínhamos dito. As substâncias vão sair do local onde estão em menor concentração e vão deslocar-se para o meio onde estarão em maior concentração. Por isso que vai envolver um gasto tremendo de energia. Então, vamos tentar entender melhor como funcionam esses processos. Temos aqui primeiro
uma imagem que ilustra muito bem como é que vão ocorrer os transportes passivos por difusão. Já tínhamos dito que temos a difusão simples e a difusão facilitada. Então vamos entender a diferença. Podemos até dividir essa imagem em duas partes. Na difusão simples, vamos perceber que temos aqui as substâncias que estão muito concentradas na parte externa da célula e vão atravessar a membrana plasmática para a parte interna da célula, onde estarão em menor concentração. Aqui também na difusão facilitada, temos as substâncias que estão a sair do local de maior concentração, que é a parte externa da célula, para o lugar de menor concentração. Agora, qual é a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada? É que aqui na difusão simples, as substâncias estão a atravessar diretamente a bicamada fosfolipídica, ao passo que na difusão facilitada, essas substâncias precisam de ajuda de proteínas para atravessar. Algumas que vão criar um canal onde essas substâncias vão atravessar, ou outras proteínas que vão capturar as substâncias e mandar para o lado oposto da membrana plasmática. Portanto, a difusão simples pode ocorrer, por exemplo, no transporte dos gases, na respiração ou ventilação pulmonar. Então, sabemos que na ventilação pulmonar teremos o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Então, o oxigênio e o dióxido de carbono são transportados por difusão simples, onde o oxigênio geralmente tende a atravessar a membrana para a parte interna da célula, ao passo que o dióxido de carbono terá a tendência de sair da célula para a parte externa. E esse processo vai ocorrer por difusão simples. Esses gases vão atravessar diretamente a membrana plasmática. Agora, na difusão facilitada, podemos encontrar, por exemplo, o transporte de glicose. Por causa do tamanho da glicose, essa molécula não consegue atravessar diretamente a bicamada fosfolipídica. Daí que vai precisar de ajuda de proteínas que vão facilitar a travessia dessas moléculas para a parte interna ou externa da célula, dependendo da ocasião e da situação. Agora, vamos entrar no transporte especial que nós tínhamos dito. No transporte passivo, dissemos que além da difusão simples e da difusão facilitada, encontramos também a osmose. A osmose costuma dar aqui um pouco de pontos de interrogações nos cérebros, porque envolve conceitos que as pessoas às vezes ignoram, que são os conceitos de soluto, solvente e solução. Então, vamos imaginar aqui que temos sal numa colher com sal, temos aqui um pequeno vaso ou um frasco com água. Nessas condições, o sal seria o soluto e a água seria o solvente. Portanto, o soluto será aquele que será dissolvido e o solvente é aquele que dissolve numa solução. A solução será a mistura do solvente e do soluto. Acho que aqui já começamos a puxar um pouco os conceitos. É importante entendermos também que sempre que temos uma solução, geralmente o soluto estará em uma proporção menor em relação ao solvente, para que esse possa ser dissolvido e formar a solução. Portanto, depois de entender isso, fica fácil. Vamos entender que existem algumas condições para ocorrer a osmose. Primeiro, vamos perceber que para que ocorra a osmose, é importante gravar que sempre quem vai se movimentar ou quem vai se deslocar é o solvente. E esse solvente terá sempre a tendência de deslocar-se da região com menor concentração de solutos para a região com maior concentração de solutos. Como estamos aqui a falar de concentrações, vamos ver um pequeno exemplo. Suponhamos que tenhamos aqui 3 frascos, não é? E esses frascos apresentam aqui alguns solutos, que são esses que nós colocamos aqui com esses pontos vermelhos. Conseguimos ver que esse primeiro frasco apresenta uma maior concentração de solutos em relação ao segundo frasco. Então, comparando esses dois frascos, temos um que apresenta maior concentração de solutos e outro que apresenta menor concentração de solutos.
Nessas condições, dizemos que o frasco que apresenta maior concentração de solutos é o frasco hipertônico, quer dizer, com maior, hiper ou elevada concentração de solutos. Ao passo que o frasco que apresenta menor concentração de solutos chamamos de hipotônico. Porém, também podemos ter uma outra situação, comparando esses dois frascos. Vamos ver que os dois frascos apresentam mesma concentração de solutos. Quando duas soluções apresentam mesma concentração de solutos, vamos chamar essas soluções de isotônicas, quer dizer que apresentam igual concentração de solutos. Portanto, depois de entendermos essa situação, vamos gravar que o meio interno da célula é uma solução e a parte externa da célula, que é onde nós mergulhamos a célula, também é outra solução. Então, nós sempre vamos comparar a parte externa ou o meio externo do meio interno da célula. Portanto, vamos ver aqui uma situação onde temos uma célula animal e uma célula vegetal. Conseguimos ver que temos aqui solução isotônica, solução hipotônica e solução hipertônica. Vamos recordar os conceitos. Solução isotônica é quando temos duas soluções com igual concentração de solutos. Então, seria esse caso aqui, em que temos igual concentração de solutos. Isso significa que a concentração de solutos no meio interno da célula é igual à concentração de solutos no meio externo, que é aqui onde nós mergulhamos a nossa hemácia, que é uma célula animal. Por isso que conseguimos ver que a quantidade de água que sai é igual à quantidade de água que entra. Recordam-se da definição de osmose. Dissemos que a água sempre sai do local de menor concentração de solutos para o local de maior concentração de solutos. Portanto, aqui a água sai a seguir a concentração de solutos que está no interior da célula. Porém, a concentração na parte interior é similar à parte exterior. Por isso que a mesma quantidade de água há de sair. Vamos analisar o segundo caso, onde temos uma solução hipotônica. Nota que geralmente quando classificam essas soluções estão a falar do meio onde a célula está e não do meio interno da célula. Nesse caso estão a dizer que aqui onde nós mergulhamos a célula é um meio hipotônico. E nós já dissemos que o meio hipotônico é aquele que apresenta menor concentração de solutos em relação a outro meio. Significa que a concentração de solutos nessa parte externa é menor que a concentração de solutos na parte interna da célula. Daí, pela definição que nós dissemos que o solvente vai sair da região com menor concentração de solutos para a região com maior concentração de solutos, a tendência da água será entrar na célula, porque dissemos que a concentração aqui é menor. Então, o solvente, que é a água, vai entrar na célula, seguindo a maior concentração de solutos que estará na parte interna da célula. Aqui, por outro lado, conseguimos ver que a tendência da água é sair. Pela explicação que nós tivemos aqui, já dá para imaginar por quê, não é? Se dizem que aqui a solução é hipertônica, quer dizer que esse meio apresenta maior concentração de solutos em relação ao meio interno da célula. Significa que aqui dentro da célula é um meio hipotônico e aqui fora é um meio hipertônico. Hipertônico significa que tem maior concentração de solutos. Daí que o solvente, que é a água, vai tender a sair da célula para a parte externa. Então, esses mesmos processos vão ocorrer também na célula vegetal. Porém, conseguimos perceber que os resultados são diferentes. Então, vamos analisar cada resultado. Na solução isotônica, como a quantidade de água que entra é similar à quantidade de água que sai, a célula animal e a célula vegetal continuam normal. Porém, na solução hipotônica, já conseguimos notar aqui algumas diferenças. Como a água tende a entrar na célula, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, a célula animal vai aumentar o seu volume. Só que dado um certo tempo, por causa dessa quantidade de solvente que vai entrar, a membrana vai estourar, vai romper-se. E essa situação nós dizemos que a célula entrou em hemólise, ou seja, foi hemolizada, rompeu a membrana. Ao passo que na célula vegetal conseguimos ver que mesmo com a entrada de água, a célula não vai romper. Isso porque nós sabemos que
que a célula vegetal apresenta uma parede que nós chamamos de parede celular. E essa parede celular garante uma maior resistência do que apenas a membrana plasmática que nós encontramos na parte mais externa da célula animal. Por esse motivo que aqui na célula vegetal, por causa dessa parede celular, a célula não vai se romper. A água vai entrar até chegar a um dado limite em que a água terá que sair sozinha por causa da força da pressão dessa parede vegetal. Temos aqui o terceiro caso de uma solução hipertônica, em que o meio é mais concentrado do que o meio interno da célula. Aqui percebemos que por causa da maior concentração aqui na solução, a água tende a sair da célula. E quando a água sai da célula, a célula fica murcha. E quando a célula murcha, nós chamamos de célula flácida. Célula flácida é aquela que está murcha. Aqui na célula vegetal, só a parte interna, que é o plasma, é que vai murchar. Mas conseguimos perceber que a parede celular continua com o mesmo volume. Nessa situação, dizemos que a célula vegetal está num estado de plasmólise, ou seja, só o plasma é que vai ficar flácido, mas o volume da célula, o espaço que a célula vai ocupar, vai continuar sendo o mesmo. Depois de entendermos a osmose, vamos passar para outro tipo de transporte que ocorre na membrana plasmática, que é o transporte ativo. Aqui no transporte ativo, nós já tínhamos dito que é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. Um exemplo muito prático e frequente dentro do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Bom, a bomba de sódio e potássio ganha esse nome porque praticamente a membrana plasmática nessa situação só vai transportar átomos de sódio e de potássio, íons de sódio e potássio, melhor dizendo, de uma parte, seja interna para externa ou da parte externa para interna. Vamos perceber melhor o que vai acontecer. A célula precisa garantir que a concentração de potássio seja maior na parte interna da célula e seja menor na parte externa da célula. Do mesmo modo, precisa garantir que a concentração de sódio seja maior na parte externa e menor na parte interna. Então, praticamente o que vai acontecer na bomba de sódio e potássio é que as substâncias ou os íons de potássio serão transferidos da parte externa da célula para a parte interna da célula. Então, nós conseguimos ver aqui esses íons de potássio a serem transferidos para a parte interna da célula. Apesar de já estarem em maior concentração aqui dentro, a célula ainda vai trazer mais, tirando da parte externa onde estarão em menor concentração. O mesmo vai acontecer com os íons de sódio. Apesar de estarem pouco concentrados aqui no interior da célula, serão transportados para a parte externa da célula, onde estarão em maior concentração. Essa é a bomba de sódio e potássio. Vamos tentar entender melhor nessa imagem. Conseguimos perceber que os íons de sódio são esses, a cor alaranjada, não é? E temos também os íons de potássio, que são esses a cor amarelada. Percebemos que aqui na parte extracelular ou na parte externa da célula, os íons de sódio estão em maior concentração. Esses laranja aqui estão em maior concentração, ao passo que esses amarelos, que são de potássio, estarão em menor concentração. E a situação é inversa na parte interna da célula, nesse caso no citoplasma, porque aqui conseguimos ver que o sódio está em menor concentração e o potássio está em maior concentração. Mas mesmo assim, apesar deste sódio estar em menor concentração na parte interna da célula, ele está a ser transportado para a parte externa da célula, ou seja, está a sair da região de menor concentração para a região de maior concentração. Está a ir contra o gradiente de concentração.
O mesmo está a acontecer aqui com os íons de potássio, que estão em menor concentração na parte externa da célula, mas esses estão a ser transportados para o citoplasma, para a parte interna da célula. Então, também estão a ir contra o gradiente de concentração. E percebam que nesse transporte de íons de sódio e potássio há sempre gasto de energia, que é a molécula de ATP. Essa molécula de ATP vai liberar aqui essa última ligação de fósforo, que é a mais energética, formando assim uma molécula de ADP, que é a adenosina difosfato, mais um fósforo inorgânico. Portanto, teremos aqui a adenosina trifosfato de 3 fósforos a romper uma ligação de fósforo, formando aqui uma molécula de ADP, que é a adenosina difosfato, e um fósforo inorgânico. Assim, houve gasto de energia nessa quebra de ligações. E esse é o transporte ativo no exemplo da bomba de sódio e potássio, que é um exemplo muito frequente dentro do transporte ativo. E essa foi a nossa aula de biologia, onde abordamos sobre a membrana plasmática. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. E inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Aguardo vê-lo numa próxima aula. Até mais!